Antes de iniciar o vídeo de hoje, pedimos licença aos assinantes da Rural Business para publicar parte da análise de mercado de gado gordo desta quinta-feira, 16 de abril, no canal Mundo Rural Business do YouTube, para que um número cada vez maior de pessoas possa tomar conhecimento do que acontece nos bastidores de decisões importantes tomadas aqui no Brasil e no mundo. Decisões que vão impactar a vida de quem produz e de quem consome alimentos, ou seja, de todos nós. Você tem prestado pouca atenção ao que está acontecendo no mercado de carnes dos Estados Unidos? Então é bom começar a olhar com carinho o que temos para te dizer a partir de agora. O texto que eu vou ler foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e diretor da Rural Business, única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. A Smithfield Foods, empresa controlada por capital chinês, anunciou nos Estados Unidos que, devido à pandemia, vai fechar mais 2 unidades frigoríficas que processam carne suína, reduzindo assim o suprimento de carnes para supermercados e aprofundando os desafios para produtores e a segurança alimentar do país. Como já alertamos sistematicamente aos nossos assinantes, a empresa controlada pelo grupo chinês WH é hoje o principal processador de suínos dos Estados Unidos. Em nota distribuída à imprensa americana, a companhia anunciou que as fábricas localizadas nos estados de Wisconsin e Missouri serão fechadas no próximo final de semana. Lembrando que no domingo passado foi comunicada a paralisação da unidade de Sioux Falls, na Califórnia, que é uma das maiores do setor. A decisão foi tomada depois que a empresa reportou 3 casos testados positivo para o Covid-19 entre seus funcionários. Kenneth Sullivan, presidente executivo da Smithfield, declarou que nosso país é abençoado com abundantes suprimentos de gado, mas nossas instalações de processamento são um gargalo de nossa cadeia alimentar. E que para a segurança da nossa nação, não posso subestimar o quão crítico é para a nossa indústria continuar operando sem interrupções. Para a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, a pergunta que fica é: a empresa frigorífica está de fato preocupada com a pandemia, que se mostra com efeitos menores do que H1N1, onde nem 1/4 desse barulho todo foi feito? Ou está executando alguma ação estratégica que nitidamente pode prejudicar produtores e consumidores nos Estados Unidos? Desde o início do mês, algumas fábricas de carne bovina, de frango e suínos fecharam temporariamente no país. E na avaliação da nossa equipe, muitos desses fechamentos podem ser apenas adequações estruturais às novas necessidades de demanda do varejo e, assim que forem concluídas, voltam rapidamente a operar. Mas é preciso observar que um caos pode estar sendo desenhado, pois a massa de trabalhadores de uma indústria frigorífica tem pouco acesso à informação e a multiplicação de notícias como essa pode gerar medo entre os funcionários, prejudicando de fato os frigoríficos concorrentes, que têm menor fôlego financeiro. É o que alerta Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business. E ele levanta a seguinte questão: estaria a chinesa Smithfield colocando em prática uma estratégia de mercado para sufocar parte da concorrência, usando a pandemia para ganhar mercado, uma vez que seu fôlego financeiro é forte? O fato é que nos Estados Unidos já se fala que é crescente o número de trabalhadores de frigoríficos com medo de pegar a gripe e que empresas como Smithfield, Tyson Foods, Cargill e JBS ofereceram pagamento de bônus aos funcionários enquanto tentavam distanciá-los por meio de intervalos escalonados e horários de início do turno. E, em alguns casos, os frigoríficos colocaram barreiras entre os operários da linha. Mas sindicatos e grupos de defesa dos trabalhadores pediram às empresas de carne que fizessem mais. O governo Trump está cada vez mais preocupado com a possibilidade de que a disseminação do vírus entre a força de trabalho do processamento de carnes represente um risco para o suprimento de alimentos dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, 15 de abril, o secretário de Agricultura, Sonny Perdue, observou que o vírus atingiu algumas instalações de processamento de alimentos, mas garantiu aos trabalhadores que a segurança deles está preservada. Por meio de um comunicado da Casa Branca ao lado do presidente Trump, declarou aos consumidores: quero garantir que o suprimento de alimentos americano é forte, resistente e seguro.
Ao Wall Street Journal, Perdue disse na semana passada que o governo está trabalhando num plano para fornecer testes para identificar a gripe nas fábricas de carnes. A Smithfield, de propriedade do conglomerado de carne chinês WH Group, divulgou que os funcionários das fábricas fechadas serão pagos pelas próximas 2 semanas, enquanto as instalações passarem por limpeza. O presidente executivo da companhia disse que a empresa está incorporando escaneamento térmico para detectar febre entre os funcionários e fornecendo equipamento de proteção individual aos trabalhadores. A fábrica de Martin City, no Missouri, emprega cerca de 400 pessoas e produz carne suína com a marca Cooks. Já a Cudahy, no estado de Wisconsin, produz fatias de bacon para a marca Patrick Cudahy. Na avaliação do analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, Júlio Brissac, é importante observar os depoimentos de funcionários nos jornais locais, que alegam que os estoques de carnes permanecem robustos nas fábricas. Ou seja, isso indica que uma manobra pode de fato estar por trás do anúncio do grupo chinês, já que com a perda de demanda de restaurantes em todo o país, muitas unidades frigoríficas precisam ser adaptadas às mudanças mercadológicas. Na prática, isso significa que grandes quantidades de carne moída e peitos de frango, que antes eram destinados ao segmento de food service, agora estão sendo destinados aos supermercados. Mas Kenneth Sullivan, presidente executivo da Smithfield, tenta sistematicamente alertar para os fechamentos de frigoríficos de carnes, criando um efeito dominó na indústria de alimentos. Na medida em que as fábricas de carne suspendem as atividades, diminui a produção de frango, carne bovina e suína, e os produtores ficam sem ter para onde enviar o gado pronto para abate. O Conselho Nacional de Produtores de Suínos estimou que os criadores americanos vão enfrentar uma perda coletiva de 5 bilhões de dólares pelo restante do ano, ou cerca de 37 dólares para cada suíno que está nas fazendas. E aí vem a pergunta: será que a chinesa Smithfield está apenas preocupada com seus funcionários ou o que quer mesmo é promover um caos no abastecimento de carne dos Estados Unidos? Para Júlio Brissac, a verdade é que com o fechamento de unidades frigoríficas, produtores independentes de gado ficam reféns da situação. Medidas como essas deixam os produtores em uma sinuca de bico, pois os animais de terminação mais rápida, como frango e suínos, precisam ter o processo de engorda rapidamente diminuído para que perdas ainda maiores não aconteçam, já que os frigoríficos podem penalizar os agricultores por suínos muito pesados. Brissac alerta ainda que entre os produtores americanos já existe uma dúvida: continuar alimentando suínos com a certeza de que vão arcar com grandes prejuízos ou sacrificar esses animais antes que se instale o caos, vindo do estrangulamento de plantas frigoríficas fechadas. E mais uma vez surge a pergunta: o que o grupo frigorífico chinês está tentando realmente fazer no mercado de carnes dos Estados Unidos? Pois bem, dito isso, vamos à nossa análise de mercado desta quinta-feira, 16 de abril. Você está com gado pronto ou quase pronto para abate? Então escute com carinho o que temos a te dizer. Não observe à distância o que está acontecendo no mercado de carnes dos Estados Unidos, principalmente porque ontem as ações das principais companhias do setor de proteína animal operaram com queda na Bolsa de Valores B3, com investidores reagindo às notícias de casos de Covid-19 em unidades frigoríficas dos Estados Unidos e que já mira potencial efeitos aqui no Brasil. A Minerva Foods anunciou que já se prepara para alternar as operações de abate entre os estados brasileiros, no caso de uma eventual infecção em funcionários, que leve ao fechamento de alguma unidade da empresa. Na última terça-feira, o diretor de Relações Institucionais da Minerva, João Sampaio, declarou que todos estamos nos preparando para o caso disso acontecer, substituir os abates de uma fábrica por outra, dentro do possível. Além disso, o executivo revelou, por meio de webinar, que várias plantas foram fiscalizadas pelo Ministério Público e que a empresa reduziu o total de animais abatidos, uma vez que medidas preventivas também levaram ao menor número de trabalhadores nas unidades. Para Júlio Brissac, na webinar, ele não especificou em quanto a empresa reduziu o total de bovinos abatidos, um sinal claro de que a medida adotada esconde detalhes.
E ele alerta que, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, por trás de anúncios como este, podem estar escondidos muitos interesses de mercado, como elevar a demanda de carnes dos consumidores caso alguém propague que vai faltar carne bovina, gerando uma corrida do consumidor aos supermercados. Podemos ter aí também uma tentativa de baixar o valor pago ao produtor. Mas o mais importante nesse momento é que depoimentos como este podem ocultar estratégias para ganhar mercado em relação à concorrência, principalmente em cima dos frigoríficos de menor porte. Em meados do mês passado, a Minerva anunciou a suspensão temporária de operações de abates em 4 unidades no Brasil, como medida preventiva à gripe e por questões logísticas também relacionadas à doença. Tais paralisações, segundo declarou a empresa na época, durariam até 15 dias. Mas, na visão da equipe Rural Business, essa medida pode ocultar que a empresa está fazendo adequações industriais às novas estratégias em tempos de pandemia, onde a demanda food service cai e a dos domicílios explode. E você que é assinante da Rural Business, eu lembro que por meio de nossas plataformas de informação, pode conferir os gráficos e as notícias do serviço Agroações e acompanhar em tempo real o que está acontecendo na B3 com os ativos dos frigoríficos de proteína animal JBS, Marfrig, BRF e Minerva Foods. E antes de encerrar, um último alerta: se você opera direto ou indiretamente no mercado de proteína animal, uma coisa é certa: é preciso se fortalecer e estar preparado para o novo ambiente econômico que surgirá após o fim das manobras mercadológicas depois de passada a pandemia. E se conselho vale, assine agora mesmo um dos pacotes de informação diária de mercado aqui da Rural Business e passe a ver o amanhã do agronegócio hoje. Avante, pecuária de corte do Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver.